Nós temos hoje o privilégio da presença do reverendo Vladimir Soares de Brito. Ele não é um visitante, ele é de casa. Mesmo sendo pastor da Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, na Ilha do Governador, mas ele é nosso, né? Eu diria, é cria da nossa igreja aqui. E aqui ele foi chamado para o ministério da palavra, né, e dos sacramentos, como nós costumamos dizer. E ele dá-nos o privilégio da sua presença hoje para trazer ao nosso coração a palavra de Deus. Vamos ficar em pé e vamos abrir a nossa Bíblia ou o nosso celular ou outro instrumento para a leitura em Atos 17, 1 a 9. Há alguns anos a gente falava só, abra a sua Bíblia, né? Agora estamos mais modernos. Pode ser o celular ou outro instrumento tecnológico. Atos 17, 1 a 9 é o texto base para a mensagem nesta manhã. Nós vamos ler de forma alternada. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasón, procuravam trazê-los para o meio do povo. Os quais Jasón hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Todos, contudo, soltaram Jasón e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Que Deus aplique ao nosso coração a sua palavra lida. Amém. Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor, Cristo Jesus, Redentor nosso. É sempre uma alegria e uma honra muito grande para mim estar de volta a casa, estar de volta à igreja onde o Senhor me chamou para adorá-lo, para bendizê-lo e para servi-lo. É sempre um motivo de muita emoção quando eu estou aqui. Agradeço o carinho do reverendo Renato em me convidar para estar nesta manhã aqui com cada um de vocês. Alegria imensa em rever o meu amigo, reverendo Isaías. Eu sou fã dos pastores dessa igreja. Daniel, você está numa boa escola, viu?
fique aos pés desses homens, estarás aos pés de Gamaliel, Gamaliel muito aperfeiçoado. Alegria enorme em poder rever pessoas tão queridas, tão amadas ao meu coração, que fazem parte da minha história. Destaco o diácono Antônio Renato, companheiro nosso, lá nas lides do Mackenzie. Destaco Cláudia Cruz e presbítero Hanner. Que bom vê-los, que alegria nessa manhã. Cláudia, a família de Cláudia foi quem Deus usou para me levar a Cristo, para estar na presença dEle. Bendito seja o nosso Deus. E cada um de vocês, vejo aqui, tive já no gabinete pastoral com o meu primeiro professor de escola dominical. Ei, que saudade maravilhosa, que tempo abençoador. Deus abençoe a cada um de vocês, Deus abençoe a nossa igreja tão amada, tão querida, a Igreja do Rio de Janeiro. Bem, texto da palavra do Senhor já foi lido e agora nós vamos orar. Vamos mais uma vez nos quedar aos pés do Senhor. Você que está aqui com a gente, feche os seus olhos agora. Você que está nos acompanhando, não apenas pelas ondas da internet, mas pelas ondas do Calvário e do túmulo vazio. Você também agora fecha os seus olhos, pois nós vamos orar ao Senhor. Pai bendito, Tua palavra aberta diante de nós está. Já lemos o texto, já ouvimos a inspiração dada pelo Espírito Santo ao que registrou a palavra, e agora rogamos que este mesmo Espírito, Senhor, nos ilumine, nos desafie a vivê-la, a cumpri-la, nos desafie a entendê-la e a praticá-la. Toma-nos em Tuas mãos, usa-nos agora para a edificação do Teu povo. É o que oramos, em nome de Jesus. Amém. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. O texto de Atos 17 nos pega durante a segunda viagem missionária de Paulo. Lucas está narrando a levada do Evangelho, a semeadura do Evangelho a tantos lugares, a tantos países, a tantas pessoas, a tantas culturas, e é disto que trata este livro, que é o livro histórico do Novo Testamento, tão relevante que alguns gostam de chamá-lo como o quinto Evangelho. O livro de Atos nos narra os primórdios da igreja. Ele vai até o fim praticamente do primeiro século, quando todo o Novo Testamento se forma, e o livro de Atos não termina. Nós vamos lendo, chegamos ao capítulo 28, e a narrativa de Lucas cessa, mas não o livro. Por quê? Porque nós hoje vivemos o livro de Atos. Na verdade, há alguns manuscritos antigos, e eu gosto muito e aprecio muito isso, inclusive em todas as minhas Bíblias, eu dei um título diferente a esse livro de Atos, porque você pode ver aí no capítulo 1 que o cabeçalho, a epígrafe deste livro é Atos dos Apóstolos. Na verdade, alguns manuscritos antigos trazem o título deste livro da seguinte forma: Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, de apostoloi, através dos apóstolos. Então esse é o tema que eu coloco em todas as minhas Bíblias, e ganhei uma hoje linda, dos 500 anos. Chegando em casa, reverendo, eu vou escrever Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, porque é isso mesmo. O grande personagem do livro de Atos não é Tiago, não é Pedro, não é Paulo. O grande personagem do livro de Atos é o Espírito Santo, que já no capítulo 2 vem sobre a igreja, é derramado sobre a igreja, formando-a institucionalmente, e é Ele quem vai usar todos os servos, todas as servas, para levar esta palavra a Jerusalém,
Judéia, Samaria e até os confins da terra. Estamos no meio da segunda viagem missionária. Esta segunda viagem missionária, ela é muito interessante porque ela nos ensina como que todo o direcionamento e encaminhamento da igreja está nas mãos do Senhor. Ele é o Senhor da igreja. A igreja não pertence a homens, não pertence a instituições, não pertence a linhas teológicas. A igreja é do Senhor. Para você ter uma ideia de como Ele quer que isso fique muito claro nos nossos corações, em todo o Novo Testamento, nas dezenas e dezenas de vezes que a palavra igreja aparece, grego eclesia, imediatamente após você tem o complemento: igreja do Senhor, igreja de Deus, igreja de Cristo. E a forma verbal ali é o genitivo, que no grego significa posse. Apenas 2 vezes a palavra igreja não é seguida do genitivo posse de Deus, mas no contexto, os versículos anteriores ou posteriores vão deixar claro a quem ela pertence. Ele é o cabeça da igreja. Nós somos os seus servos. Nós somos aqueles que Ele usa para a glória do seu nome. Somos vasos nas mãos do oleiro e vasos de barro para que a excelência seja sempre de Cristo. Eu digo isso porque Paulo e Silas tensionavam ir para uma determinada região. Eles traçaram planos estratégicos de alcançarem determinados lugares. E o texto diz que o Espírito Santo impediu que eles fossem na direção que haviam traçado. E é quando então Paulo tem um sonho naquela noite, onde um macedônio clama que ele passe a Macedônia, que ele entre na Europa e os ajude. E Paulo dispersa do sono e diz aos seus companheiros de missão: é isso, por isso Deus estava nos impedindo de ir na direção que traçamos, porque Ele quer que nós entremos na Macedônia. E Paulo vai ali, e você pode ler o capítulo 16, quando ele chega em Filipos, aquela narrativa maravilhosa do carcereiro de Filipos, onde Paulo, no Espírito Santo de Deus, dá aquela expressão que arrepia, dizendo: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Você pode repetir comigo? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Quem crê nisso? Aleluia, eu creio. A palavra ali é oikos, família. Essa é a bênção de Deus. Não que Deus tenha netos, Deus só tem filhos, mas há uma graça prometida para aqueles que geramos, tu e tua casa. Não temos filhos para povoar o inferno, temos filhos para povoar o céu, pela graça de Deus. E eles chegam em Tessalônica, e aqui é o texto que lemos, que o reverendo Isaías leu, texto que embasa a mensagem desta manhã. E eu já pedi licença ao reverendo para não me ocupar da hora. Visitante tem essas coisas boas. Visitante não precisa se preocupar com o relógio. Eu não vou me preocupar mesmo, afinal estou em casa. Eles chegam em Tessalônica e Paulo arrasou-a na sinagoga durante 3 sábados. A expressão grega ali é argumentação efetiva. Paulo argumenta com todas as suas forças, com todas as suas capacidades, que não eram poucas, dadas por Deus. Arrasou com os judeus que ali se reuniam. Tessalônica era um centro urbano do primeiro século. E ele mostra nas Escrituras que Jesus é o Cristo,
que Jesus veio, morreu, ressuscitou, e a pregação de Paulo é abençoada e muitos se convertem. Não apenas judeus, mas pessoas influentes da cidade de Tessalônica dobram seus joelhos a Jesus. E alguns judeus daquela cidade, enciumados com a grandeza do Evangelho, com o alcance que a palavra de Deus já realizava, insuflaram alguns homens da malandragem daquela cidade e romperam portas adentro da casa de Jason, que estava hospedando os missionários. E eles lançam uma frase que eu quero usar nessa manhã para conversar com você. Aqueles homens trazendo Jason e sua família para fora, para uma praça, para uma ágora, eles dizem: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Estes que têm abalado o mundo, estes que têm mexido com o mundo, estes que têm impactado o mundo, chegaram até aqui. Amados, que definição para a igreja! Que definição maravilhosa! Ainda que proferida pelos lábios de antagonistas da igreja, mas que retratam de uma forma excepcional o que já acontecia naquela época e o que deve acontecer hoje. Estes que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Por que os primeiros discípulos transtornaram o mundo? E a palavra aqui significa exatamente alguns dos sinônimos que eu dei: mexer, impactar, colocar de cabeça para cima. Por que os primeiros discípulos conseguiram fazer isso com a sociedade onde eles viviam, com o tempo histórico que eles fluíram? Eu penso que algumas coisas existiram na vida daqueles homens e mulheres através dos quais o impacto do mundo aconteceu. O primeiro deles, eles impactaram o mundo por possuírem uma nova compreensão de Deus. Eles impactaram a sociedade onde viviam, moravam, trabalhavam, criavam suas famílias. Os primeiros cristãos mexeram com o mundo porque possuíam uma nova compreensão da pessoa de Deus. Qual era o mundo do primeiro século? Um mundo pagão. Roma está dominando quase todos os lugares conhecidos. O Império Romano se alastra e estabelece o seu manto sobre um conteúdo imenso de terras, de povos, de nações. E Roma é herdeira religiosa da Grécia. A Grécia tinha um panteão de deuses e Roma aperfeiçoa isso. Roma quase chega perto do Egito. Quando Israel esteve sob a garra do Egito, lá no Antigo Testamento, os historiadores vão dizer que havia quase 400 deuses adorados no Egito, 400 divindades. Roma quer bater esse recorde. Era divindade para todos os lugares, para tudo que acontecia. Era um mundo paganizado, um mundo que estava acostumado a sacrifícios humanos, principalmente na região da Bretanha, onde Roma também havia chegado. Era um mundo absolutamente idólatra, era um mundo absolutamente secularizado. O poder do dinheiro, da influência,
A corrupção graçava. Basta você ler o capítulo 1 da Epístola aos Romanos, que você vai entender o que era o mundo do primeiro século, e talvez você diga, mas eu estou nele, porque o nosso é exatamente igual, porque os tempos mudam, mas o homem não. Ele continua o mesmo, com o coração desesperadamente corrupto. E qual é a visão de Deus que os primeiros discípulos passam para impactar essa sociedade? Um Deus, primeiro, interessado na humanidade. A compreensão que os discípulos ganham e têm do Senhor é que Deus não está ausente, Deus não abandonou a humanidade à sua sorte, por mais que o mero espectador pudesse acreditar nisso. Os cristãos vão apregoar que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Os primeiros cristãos impactam a sociedade em que vivem e chegaram a Tessalônica com este impacto porque eles criam e anunciavam um Deus que é todo amor. Um Deus que não levou em conta o pecado e a corrupção do homem, mas que continua apaixonado pela sua criação, que continua envolvido com a sua criação, que não deu corda no que criou e foi embora, mas que se faz presente, que se faz junto e tão apaixonado pela sua criação, que se faz carne e habita entre nós. E esta nova compreensão divina vai falar da redenção. Por isso o texto diz que Paulo apregoou durante 3 sábados inteiros a boa nova de que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo todas as coisas. É esse Deus que ama, que redime, que se faz presente, que não se esqueceu de nós, o objeto da nova compreensão que rompe na vida daqueles homens e mulheres, e eles impactam a sociedade, porque não são os ídolos, não são os deuses falsos, nem mesmo o Deus desconhecido, como na sequência desse relato de Tessalônica, Paulo vai apregoar no Areópago, em Atenas, e Paulo vai dizer, é este que se tornou conhecido, que se tornou um de nós em Cristo, Ele nos ama e veio até nós. Essa visão tem que impactar. Mas não apenas os cristãos do primeiro século impactaram a sociedade, transtornaram a sociedade com esta visão nova, com esta compreensão absolutamente linda de Deus. Não apenas eles falavam de um Deus presente, de um Deus amoroso, de um Deus redentor, mas também de um Deus soberano. Um Deus que está sentado no trono e nunca saiu dele. Aquele que controla, dirige e faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. É esta mensagem da soberania de Deus, do poder de Deus, que impacta aquela sociedade. Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer, porque dele, origem, por meio dele, providência, e para ele, finalidade, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. É este Deus maravilhoso que está dirigindo a história, que está conduzindo todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, como o próprio Paulo também vai escrever aos Efésios no capítulo 1, onde Paulo diz que o propósito de Deus é de fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, quer visíveis, quer invisíveis, quer tronos, quer potestades. É este Senhor absoluto que está no trono, cheio de graça e cheio de misericórdia, que os discípulos, ao conhecerem e ao viverem com Ele, transtornaram a sociedade do primeiro século. Em segundo lugar, eu creio que aqueles homens e mulheres não apenas
mudaram, mexeram, impactaram a sociedade, porque possuíam uma nova compreensão de Deus, mas também porque eles possuíam uma nova mensagem. E você vê o motivo que leva aqueles judeus a trazerem Jason e a sua família à praça pública. Olha que coisa linda. Eles procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus um outro rei. Essa era a mensagem que ardia no coração daqueles homens. Jesus é rei. Roma detinha o poder na época. Os cristãos disseram não. O poder não está em Roma. O poder está no nosso Deus. Ele é que é o Senhor. O símbolo do senhorio de Roma estava enfechado em César, que é um título divino. A saudação Ave César era uma saudação religiosa. Havia o culto ao imperador. O imperador era tido como a encarnação da divindade. E não apenas em Roma antiga, mas isso perdurou na humanidade em muitos povos e em muitos lugares. Aliás, comenta-se que uma das cláusulas de rendição do Japão na Segunda Guerra, que acabou ontem em termos históricos, foi que o imperador teve que declarar na rádio, na BBC de Londres, que ele não era divino. Porque havia essa concepção também do imperador japonês como sendo uma emanação da divindade. Os cristãos disseram não. E havia uma frase em grego muito falada: César Kyrios. A palavra Kyrios em grego é senhor, proprietário, aquele que domina, aquele que manda. Os cristãos não falavam César Kyrios. Os cristãos falavam Christos Kyrios. Cristo é o Rei. Cristo é o Senhor. Cristo é o dono. Cristo é o proprietário. Por isso aqueles homens agitam a turba, dizendo: estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei, porque essa era a mensagem que esquentava e ardia o coração dos discípulos. Não há outro igual ao nosso Deus, não há outro com o qual Ele divida o seu poder, a sua majestade, a sua grandeza, a sua autoridade. Só Ele é eterno, só Ele é antes de todas as coisas, e só Ele será depois de todas as coisas. Ele é o único, Ele é o absoluto, Ele é o Senhor. Essa é a convicção que estava no coração dos discípulos. Esta era a nova mensagem, aquela mensagem que Pedro, no dia de Pentecostes, leva aos judeus de Jerusalém, dia em que centenas e centenas são batizados. Quando Pedro prega maravilhosamente, Atos 3, e ele conclui o seu sermão dizendo: esteja certa, ó casa de Israel, que a este Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Senhor e Cristo, Redentor e Senhor das nossas vidas. Os cristãos, e muitos foram mortos no primeiro século, porque disseram: o poder não está em Roma, mas naquele que ressuscitou. O poder não está nos bens, não está na fortuna, não está nas propriedades, mas naquele que vive. Ele é o Rei, Ele é o Senhor de todas as coisas. Christos Kyrios. Ah, essa mensagem impactou, essa mensagem mexeu, essa mensagem abalou a sociedade do primeiro século. E o que significa viver sob o senhorio de Cristo? O que significa dizer:
Jesus é rei. Como os primeiros discípulos afirmaram, e insisto, muitos morreram por causa disso. Primeiramente, significa submeter a Ele nossas vontades, decisões e sonhos. Afirmar que Jesus é rei, afirmar que Jesus é o Senhor, significa submeter a Ele nossas vontades, nossas decisões, nossos sonhos, nossos projetos. Ou seja, anunciar que Jesus é rei significa viver uma vida de obediência a Ele. E há vários relatos no Novo Testamento de pessoas que se submeteram imediatamente ao senhorio de Cristo e outras que nunca fizeram. Eu me recordo, reverendo Isaías, Daniel, eu ainda estava na UPA, aqui, de onde fui para o seminário, quando nós recebemos nesta igreja o irmão André, missionário que levava Bíblias para os então países da Cortina de Ferro. E ele esteve no púlpito desta igreja, onde hoje eu estou, trouxe-nos uma mensagem maravilhosa sobre o senhorio de Cristo. Eu vou viver 200 anos, eu não vou esquecer daquela mensagem. E depois à porta, quando ele estava abraçando os membros da igreja do Rio e todos que vieram aqui, a igreja estava completamente lotada e havia alguns veículos de comunicação que vieram para gravar entrevistas e falas com o irmão André. Acho que foi o reverendo Guilhermino que traduziu. E ele estava à porta e um semanário da nossa cidade, do nosso país, perguntou a ele: se você pudesse deixar uma mensagem agora para os jovens do Brasil, o que você diria para eles? E o irmão André disse: não apenas para os jovens, mas para todas as pessoas, eu diria: verguem-se, dobrem-se ao senhorio de Jesus. Ele disse: o sucesso do apóstolo Paulo é que Atos 8, quando Deus o derruba do cavalo, os céus se abrem, a primeira palavra de Paulo, ainda Saulo, foi: Senhor, quem és? Senhor, o que queres? E ele disse: o fracasso de Judas. Nunca em todo o Novo Testamento, nas narrativas evangélicas, você vai ouvir Judas chamando Jesus de Senhor. Aprendi. Christos Kyrios, as nossas vontades, as nossas decisões, os nossos sonhos precisam necessariamente estar diante dele. Isso é ter Jesus como rei. A minha vida é dele, como o próprio Paulo vai escrever: a vida que eu tenho, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É absolutamente incoerente nós afirmarmos que Jesus é rei e tomarmos decisões sem que Ele estabeleça a sua vontade na nossa vida. É extremamente incoerente, é uma vida dupla afirmarmos que Cristo é o Senhor e vivermos como se Ele não existisse e não fosse. É hora de nos submetermos ao senhorio dEle. A segunda coisa que eu penso que viver sob o senhorio de Cristo importa é ter a mente de Cristo. Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, vai dizer: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Viver tendo Cristo como Senhor, como Rei, como os cristãos do primeiro século viveram e impactaram a sociedade onde estavam, é ter a mente de Cristo. E ter a mente de Cristo é permitir que aqui e aqui só tenham coisas que glorifiquem ao Senhor. Aquilo que é bom, agradável,
perfeito, digno de louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4:8. Pensai nas coisas lá do alto. Ter a mente de Cristo é viver sintonizado com as coisas lá do alto. É saber de fato o que importa. E o que importa tem nome que você conhece, Cristo Jesus. Estamos vindo de celebrar mais um aniversário da Reforma. E um dos pilares da Reforma foi o Soli Deo Gloriae. Apenas para a glória de Deus. Viver apenas para a glória de Deus é submeter-se ao senhorio de Cristo. E finalmente, viver sob o senhorio de Cristo é envolver-se com Ele plenamente. E aqui eu estou falando em comunhão, eu estou falando em vida aos pés do Senhor, eu estou falando em quedar-se diante dEle, ouvir a sua voz, reagir nesta sociedade como Deus quer, ter uma vida nas mãos de Deus. Como nós cantamos lindamente, quero ser, Senhor amado, como o quê? Como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser como um vaso nas mãos do oleiro. Você e eu estamos dispostos a isso? Você e eu estamos dispostos a viver nesta sociedade reafirmando que Jesus é Rei? Os cristãos do primeiro século impactaram, mexeram, transtornaram, bagunçaram o mundo ao seu redor. Por quê? Porque possuíam uma nova compreensão de Deus, porque possuíam uma nova mensagem e, finalmente, porque possuíam um novo estilo de vida, uma nova compreensão de Deus, uma nova mensagem e um novo estilo de vida. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em alguns capítulos antes do capítulo 17, Atos 2, quando o mesmo Lucas vai nos contar como a igreja primitiva vivia, como que a igreja até o primeiro século acontecia no meio da sociedade. Olha que lindo! E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E na sequência, no capítulo 4, verso 32, você também tem um flash de como a comunidade cristã no primeiro século se apresentava junto à sociedade. Da multidão dos que creram, um era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Um novo estilo de vida. Esse estilo tinha que impactar a sociedade da época. Uma vida compromissada com a doutrina e perseveravam na doutrina. Era uma igreja que estudava, uma igreja que conhecia a palavra.
As epístolas de Paulo, como nós as conhecemos hoje, já muito cedo, elas foram veiculadas no chamado Corpus Paulinos. Elas eram colocadas juntas e circulavam entre as igrejas. E as igrejas liam, estudavam. Que coisa linda! Perseveravam na doutrina, no ensino. Não era uma igreja afetada por todo o vento de doutrinas, de ideias, de loucuras. Não era uma igreja amparada em superstições, mas era uma igreja que se debruçava sobre os escritos do Antigo e o Novo Testamento em formação. Uma igreja que perseverava no compromisso com o outro. E nós lemos aqui, viviam em comunhão, perseveravam na comunhão, palavra que significa koinonia, habitar os mesmos espaços da casa, oikos. Era uma igreja sem distinção, ricos e pobres, de cores, divisões. Era uma igreja que incluía, que abraçava, que abençoava. Estavam juntos, e juntos numa época de perseguição, e juntos numa época não do vírus do Covid, mas da espada. Primeiro da espada dos judeus e depois da espada romana. Só em 313 a perseguição vai cessar, através de um édito de Constantino em Milão. 3 séculos de uma perseguição bárbara, onde os nossos irmãos eram queimados, vivos, lançados às feras, supliciados em praça pública, e eles estavam juntos, se preocupavam uns com os outros. Aqueles que tinham bens traziam, dizendo: vamos dividir, vamos compartilhar, vamos ajudar. Uma igreja que tinha um estilo de vida comprometido com a doutrina, comprometido com o próximo. Uma igreja que tinha uma vida e um estilo de vida comprometido com o culto. Lucas vai dizer: partiam pão. Isso é um sinônimo da Eucaristia. Perseveravam unânimes no templo, estavam juntos adorando, cantando, louvando, orando, bendizendo. O culto não era uma coisa esporádica, o culto não era se desse tempo eu vou. Havia um compromisso de partir o pão, de viver a beleza do culto e a grandeza do encontro com Deus. E uma igreja com estilo de vida comprometido com uma vida devocional pura, perseveravam nas orações. Era uma igreja que se preocupava em carregar as baterias na presença de Deus. Perseveravam nas orações e nos cânticos e nos louvores. Ah, queridos, que estilo de vida! Não me admiro do primeiro século ter se vergado ao poder da cruz. Não me admiro daqueles homens e mulheres simples, na sua imensa maioria, ter impactado a sociedade, ter mexido, ter transtornado com a vida cotidiana onde os cristãos chegavam. E nós hoje? Também nós temos impactado o mundo em que vivemos, a sociedade em que estamos inseridos? Será que esta frase dita em relação aos missionários lá em Tessalônica hoje define a minha e a sua vida? Será que alguém também olha para nós como fruto da nossa compreensão de Deus, como fruto da nossa mensagem e como fruto do nosso estilo de vida, e também diz: esse tem transtornado o mundo, esse tem mexido com o mundo? Ou será que as pessoas têm olhado para nós e têm dito: eles são iguais ao mundo? Pensemos nisso e permita a Deus que a nossa compreensão daquele que estava em Cristo reconciliando consigo mesmo todas as coisas
a nossa mensagem que Deus é soberano e Ele é rei, e o nosso testemunho impacte as pessoas, transtorne as pessoas, modifique a vida das pessoas, como aconteceu no primeiro século. Que assim seja, para a glória do nome de Jesus. Amém.